Olá, hoje vamos falar das propriedades da luz, né? Vamos entender como ela se propaga e o que acontece quando ela muda de um meio A para um meio B, certo? A propagação da luz, o estudo da propagação da luz, ele surge muito antes da teoria eletromagnética de Maxwell, certo? E antes da teoria eletromagnética, a propagação da luz era feita de modo empírico, a descrição era empírica, né, pelos princípios de Huygens e de Fermat. Tá? Então, como é que se entendia a luz? Você tinha aqui uma fonte pontiforme, e essa fonte pontiforme gera uma frente de onda esférica, que estamos pegando só um recorte dessa frente de onda esférica, e esses aqui são os raios que são perpendiculares a essas superfícies esféricas, né? Então esse raio vai crescendo com o tempo, né? Uma frente de onda, todos esses pontos estão com a mesma fase. Então, se no instante de tempo t o raio da onda é r, quando passar um período delta t, o raio terá aumentado de c, que é a velocidade de propagação da onda eletromagnética, que multiplica o ΔT. Então o raio vai aumentando com o tempo, né? O raio dessa frente de onda. E claro, atrás de uma frente de onda vem outra. E a separação entre as frentes de ondas é justamente o comprimento de onda, né? E aí o que nós chamamos de construção de Huygens? Como é que se constrói a propagação das ondas, né? Numa frente de onda que eu chamo de primária, cada ponto da frente de onda serve como uma fonte de ondas secundárias, tá? Então eu tenho aqui a onda primária. Cada ponto desse vai gerar uma frente esférica, que é a onda secundária. E aí, traçando a união de todos esses pontos produzidos pelas ondas secundárias, eu vou ter uma nova frente de onda. Então, quando eu tenho a situação de frente de onda plana, a frente de onda plana gera uma outra frente de onda plana. Tá? Cada pontinho desse aqui gera uma curva. E outra. E a união de todos esses pontos aqui vai acabar nos fornecendo uma fonte de onda plana também. No caso de uma frente de onda esférica, né, aqui nós estamos observando apenas um corte de um plano, tá? Então cada pontinho aqui produz, né, um arco, e quando eu vou unindo todos esses pontos aqui desse arco, no final das contas eu tenho novamente um arco, uma onda, né, esférica. E a onda secundária gerada por essa frente de onda aqui também possui o mesmo formato. Tá? Tudo bem? Então esse princípio de Huygens ele saía da experiência, né, e da observação de ondas em tanques, né, em ondas em planos d'água e etc. Ele não havia nenhuma uma explicação teórica para tanto, apenas uma observação a partir do experimento. Tá? E o princípio de Fermat? O princípio de Fermat nos diz o seguinte: a trajetória seguida pela luz viajando de um ponto a outro é tal que o tempo de viagem é mínimo, isto é, a luz percorre a trajetória mais rápida. Então, se a luz sai de um ponto A para um ponto B, ela sempre percorre entre esses dois pontos o caminho mais rápido. E aí nós podemos ressaltar, né, que mais rápido não necessariamente significa mais curto, certo? Seria uma analogia com o trânsito, né? Às vezes o caminho mais curto é o mais demorado por conta dos engarrafamentos, né? A velocidade em determinados trechos é tão lenta que às vezes você indo por um trecho mais longo, como nesse trecho mais longo a velocidade é maior de propagação, você chega mais rápido. A mesma coisa com a luz, né? De modo análogo você pode estabelecer esse raciocínio, essa relação. Aqui nós temos uma reflexão simples. Imagina, a luz sai do ponto A e chega no ponto B. Ela poderia ir por diversos pontos, né? Poderia atingir aqui o ponto P e chegar no ponto B. Por que não? Ocorre que a trajetória mínima, de tempo mínimo, é justamente quando
atinge aqui o ponto mínimo, né? E aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Tudo bem? E no caso da chamada refração, quando a luz sai, veja que nessa situação a luz não saiu do meio que ela estava. Agora numa segunda situação, onde a luz emerge do ponto A, onde ela está aqui num determinado meio, e para chegar no ponto B ela tem que entrar em outro meio, tá? Digamos aqui ar e aqui água ou vidro, desde que seja diferente. O que vai acontecer? Nós vamos tentar encontrar qual é o ponto mínimo que deixa que a trajetória tenha seja o mais rápido possível, tá? Mais rápido, porque a trajetória mais curta é denotada por essa primeira trajetória aqui que passa pelo ponto P1, tá? Geometricamente nós sabemos que a distância mais curta entre dois pontos é sempre uma linha reta. No entanto, nós não estamos procurando a trajetória mais curta, nós estamos atrás da trajetória que seja mais rápida para a luz, certo? Então vamos analisar. Vamos observar essa figura, tá bom? Vamos analisar essa figura e aí nós temos que ela sai do ponto A e chega no ponto B. Então ele caminha aqui em linha reta até o ponto P mínimo e se propaga aqui por esse trecho de comprimento L1 e depois por um trecho de comprimento L2, assim chegando no ponto B. Então eu vou determinar que a distância entre A e B, essa distância aqui horizontal, eu chamo de D, a altura do ponto A eu chamo de A minúsculo e a profundidade do ponto B em relação a essa reta aqui eu chamo de M minúsculo. Então o tempo de propagação total, ele seria o que? Ele seria vou chamar aqui de tal igual a T1 mais T2, certo? Por quê? Porque eu chamo de T1 o tempo que ele gastou para percorrer esse pedacinho aqui, e eu chamo de T2 o tempo que ele gastou para percorrer o trecho 2. Ora, se eu lembro bem, para percorrer o caminho L1, eu percorri de acordo com V1, T1, certo? Então significa que T1 é quem? T1, pessoal, L1 sobre V1. Assim como T2 é L2 sobre V2. Tudo bem? Eu quero que a trajetória seja o mais rápido possível, né? Seja mínima. Então eu vou minimizar essa trajetória. Como é que se minimiza uma trajetória? Ora, eu vou pegar a derivada de tal, que é o tempo total, e vou derivar em relação a zero, a x, perdão. E aqui, assim eu vou ter a condição para encontrar o tempo mínimo, certo? Tudo bem? E aí isso aqui significa o quê? Que eu tenho aqui, ó, 1 sobre V1 d 3x de L1 mais 1 sobre V2 d de L2 V2, né, dividido por D2. Isso aqui é igual a zero. Então, pessoal, temos que ir atrás mesmo da derivada L1 e da derivada L2. Ora, vamos olhar aqui quem é L1. Olhando aqui o triângulo, né? Vamos lembrar aqui que L1, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, quadrado
da hipotenusa é igual a quadrado de x quadrado de a. Então L1 é uma função de x, tá? L1, portanto, ó, L1 é raiz de x ao quadrado mais ax ao quadrado. Vou fazer aqui separado e depois a gente substitui. Então, essa derivadinha aqui, jogo rápido, ela resulta em x ao quadrado mais ax ao quadrado, aqui 1 sobre 2, que é a raiz, tá? Não esqueça disso. Ora, mas quem é x ao quadrado mais a ao quadrado raiz? O próprio L1 ao quadrado, né? É o próprio L1, então ficamos aqui com x dividido por L1. Certinho? Vamos fazer a mesma coisa para L2. L2 será que, pelo teorema de Pitágoras, L2 quadrado, o lado aqui é b ao quadrado, e aqui em cima, né, você pode pegar aqui esse comprimento aqui desse triângulo, é d menos x ao quadrado. Então, L2 vai ser o que? B ao quadrado mais d menos x quadrado. E aqui eu tiro a raiz de todo mundo. Vou executar o mesmo procedimento, vou derivar em relação a x, certo? E o que nos resta? Tem uma série de desenvolvimentos, você pode fazer com mais calma em casa, no caderno, mas o resultado é esse. X menos... Opa, ficou um pouco esquisito. X menos d dividido por L2. Tudo bem? Certinho? Agora vamos prestar atenção em uma coisa. Vamos prestar atenção nos senos da vida. Eu vou deixar separadinho aqui essa parte, porque vamos prestar atenção numa coisa, que é o seno de θ1. Você tem que observar aqui, ó, tá? Então o seno de θ1 é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é L1. E a mesma coisa aqui para θ2, cateto oposto, que é d menos x sobre a hipotenusa. Então, substituindo, nós vamos ter isso aqui, ó, 1 sobre V1 seno de θ1 menos 1 sobre D2 seno de θ2 igual a 0. Por que aqui ficou negativo? Ora, porque aqui é d menos x, aqui é x menos d, tá? Então fica menos. Significa o que, meu povo? Significa o que? Que a relação, né, você pode colocar aqui, é igual a 1 sobre V1 seno é igual a 1 sobre V2 seno de 2. Ó. Isso aqui é um formato bem conhecido. É uma fórmula bem conhecida, né? Vocês estão lembrados lá do ensino médio? Chamada lei de Snell, tá? Então ela é obtida aí via princípio de Fermat. Então, o que eu fiz? Para saber qual era a trajetória de tempo mínimo, eu fiz uma derivada. Você minimiza a função. Tá? Isso aqui é uma minimização de função.
e faz todo esse desenvolvimento aqui, tá? Trigonometria básica, só tem que prestar atenção em alguma coisa em outra, certo? Derivo e substituo. O resultado é isso. 1 sobre V1 sendo θ1 igual a 1 sobre V2 sendo θ2. Então você relaciona a velocidade de propagação no meio com um ângulo, tá bom? E aí a gente tem que agora definir o que a gente chama de índice de refração. O que é o índice de refração? Ora, o índice de refração ele é caracterizado por ser a razão, né, da velocidade da luz no vácuo, tá, com a velocidade da luz no meio. Tá. Eu friso aqui que é um meio transparente, porque no meio que seja opaco, a luz não se propaga, tá? Tudo bem? Então, definido isso, nós podemos já entender melhor o fenômeno da refração. Porque o da reflexão nós já conhecemos, né? Reflexão, a luz vem aqui fazendo o ângulo θ1 com a normal, tá? Todos esses ângulos são em relação à normal, a uma reta normal à superfície, tá? Ou seja, 90 graus com a superfície. Então, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, tá? E aqui, θ2, eu tenho o fenômeno da refração, né? A refração vai fazer com que a direção desse raio transmitido, né, ele varie, tá bom? Então aqui é uma parte incidente, uma parte, posso até colocar aqui, uma parte incidente, uma parte refletida, e essa parte aqui é refratada, tá? O que vai acontecer? Isso aqui eu já falei, né? E aí a relação entre os ângulos é dada pela lei de Snell. Ora, eu acabei de obter no slide passado. 1 sobre V1 é igual a 1 sobre V2 sendo θ2. E aí, a gente sabe que olha aqui, o índice é C sobre V, né? O índice é C sobre V. Então, 1 sobre V é N sobre C, tá? Então aqui eu fico com N1 sobre C seno de θ1. E do outro lado eu fico com N2 sobre a velocidade da luz seno de θ2, tá? Corta. E aí a gente chega na lei de Snell, tá? Esse é o motivo por que a gente tem essa relação. Ela é uma relação bem mais simples, né? Porque não tem divisão, simplesmente um produto de N com o seno do ângulo, tá? De incidência de um lado e refração do outro. Tudo bem? Agora, por que acontece, né? Qual é a razão física para o fenômeno da reflexão e da refração? Quando a luz está viajando pelo ar, ao existir uma superfície, a superfície ela é feita de um material qualquer, e esse material ela tem diversos átomos, né? Esses átomos vão absorver e irradiar. Eles primeiro absorvem, né, a luz e também irradiam luz na mesma frequência, em todas as direções, tá? E aí essas ondas que estão sendo irradiadas, elas podem interferir construtivamente, né? Elas interferem construtivamente no mesmo ângulo, igual, né? Um ângulo igual ao ângulo de incidência, e aí produzem a onda refletida, tá? Então, agora qual é a parte transmitida? A parte transmitida, que faz a refração, ela resulta da interferência da onda incidente e da onda produzida pelos próprios átomos, né? E aí a frequência vai ser a mesma, mas o que vai mudar é a velocidade, tá? E aí, como a frequência é a mesma, mas a velocidade é diferente, então você vai ter que o comprimento de onda vai ter que ser diferente, né? Você lembra aqui, ó, que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, se eu tenho aqui uma velocidade 1
e aqui eu tenho uma velocidade 2 em outro meio. A frequência é sempre a mesma, qualquer que seja o meio. Então aqui eu tenho que ter um comprimento de lambda 1 e aqui eu vou ter que ter um comprimento de lambda 2. Então vamos lá. Eu sei que N é igual a C sobre V. Tudo bem? Tranquilo? Ora, mas quem é C? A velocidade da luz no vácuo. Então é lambda F. E V, a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no meio é lambda N F. Certo? Então eu posso cortar. Então, no final das contas, eu tenho que lambda é N, lambda N, ou simplesmente lambda N é o lambda no vácuo dividido pelo índice de refração. Tudo bem? Então, quando a luz entra em outro meio, o seu comprimento de onda vai ser modificado, né? A reflexão especular é quando eu tenho a reflexão ocorrendo numa superfície plana, né? Opticamente plana, usando um termo mais adequado, né? Porque você sabe que uma superfície sempre tem algum grau de irregularidades. Mas isso para os comprimentos de onda do visível, você tem a reflexão especular quando essa superfície se comporta como se fosse um plano perfeito. E a reflexão difusa quando eu tenho uma superfície irregular. Tá? Então, basicamente, cada raio reflete numa direção, porque cada ponto tem a sua inclinação e isso vai gerar uma reflexão difusa. Aqui na reflexão especular você observa que em cada ponto o ângulo ou a reflexão ocorre com o mesmo ângulo. Tudo bem? Reflexão interna total. Isso aqui é um fenômeno interessante que ocorre quando você tem dois meios, tá? E a luz está justamente incidente no meio que possui o maior índice, certo? No meio que possui o maior índice. Vamos observar. Imagina aqui que você tenha a situação da fonte luminosa está dentro da água, tá? Então, quando a luz está aqui a 0 grau com a normal, ela sai tranquila, né? Quando ela sai com um ângulo um pouco mais próximo, né, um pouco mais distante do normal, o que acontece? Ela começa a exibir o fenômeno da refração, né? Que eu tenho θ2 um pouco mais aberto do que θ1, um ângulo maior. E aí eu vou abrindo o ângulo aqui θ1 e o ângulo θ2 vai aumentando, até que chega um determinado ângulo que eu chamo de ângulo crítico, que o que aconteceu? O raio refratado ele está a 90 graus com a normal, certo? Ele está a 90 graus com a normal, certinho? Está a 90 graus com a normal, e aí, ou seja, ele não refrata mais, ele não está saindo do meio 1 para o meio 2, tá? Essas situações para ângulos melhores que o ângulo crítico, elas são situações de ângulo parcialmente refletido. A partir do ângulo crítico, quando o ângulo é maior que θc, a reflexão é total, tá? Como mostra esses dois casos aqui. A luz reflete totalmente, então ela nem sai mais do meio 1. Veja aqui na figura, na fotografia. Aqui esse caso aqui é uma reflexão interna total. Veja que ela bate aqui na superfície e volta para a superfície da água, tá? Volta para o meio aquoso, tá bom? O que aconteceu aqui? O raio sai daqui, ó,
e refletiu totalmente dentro do meio 1, tá? Isso só vale se o meio N1 tiver um índice de refração maior. Agora, eu quero saber qual é o valor do ângulo crítico, tá? Então eu vou usar aqui N1 seno do ângulo crítico é igual a N2 seno de quem? Agora aqui o seno, nesse caso é 90. O ângulo crítico é justamente quando o raio refratado está a 90 graus. Tá aqui você nota que tem até uma certa claridade aqui na superfície. Então, meu povo, ora, seno de 90 é igual a 1. Então eu fico aqui com seno do ângulo crítico, N1, ângulo do seno crítico, é igual a N2. Olha, então significa o quê? Que o seno é igual a N2 sobre N1. Tá bom? Desde que N1 seja maior que N2. Tá? Isso tem que ser assim. Porque se for o contrário, você vai ter até um argumento, um seno sendo maior que 1, e isso não existe. Certo? Vamos fazer um exemplo rápido. Então, seja aqui um vidro que tem um índice de refração igual a 1,5, qual é o ângulo crítico se a luz deixa o vidro e entra para o ar, né? Então, está aqui N1, N2. N1 é sempre o meio de onde a luz está incidindo, tá? Então, vamos ter aqui, ó, reflexão interna total. Então, N1 seno θ1 é igual a N2. Então, né, nesse caso aqui é o ângulo crítico. Então, seno de N1 seno do ângulo crítico N2 sobre N1. O N2 é o ar, e aqui eu tenho vidro. Então eu fico aqui com N2, que é o segundo meio, é 1. E aqui 1,5. Então o seno, o arco seno de significa o quê? Que o ângulo crítico igual a 41,8 graus, tá bom? Então você calcula o arco seno de 0,667, né? Que é essa razão aqui de 1 sobre 1,5. Então você vai ver que o ângulo crítico entre o vidro e o ar é de 41,8 graus. Isso tem uma aplicação muito interessante que é chamada fibra ótica, né? Quando você usa luz, né, frequências da ordem de 10 a 14 Hz, para transmitir informação. Como é que você faz? Você usa a reflexão interna, né? A luz entra aqui no tubo de fibra ótica com um ângulo tal que ele não seja refratado, né? Ele tem que ser um ângulo a partir do ângulo crítico. Então toda reflexão que houver dentro da fibra vai ser uma reflexão, né, interna total, e aí a luz não escapa, e aí você pode transmitir isso aí a longas distâncias, né? A gente sabe que hoje em dia já está bem mais popularizada a fibra ótica, a internet, as companhias de telefonia já estão utilizando em larga escala a fibra ótica, apesar dela ser um pouco mais cara do que os cabos convencionais, mas ela tem um resultado, tem um desempenho muito melhor. Outras coisas interessantes sobre a propagação da luz, né, são as miragens, né? Se num dia muito quente, há uma variação de temperatura brusca, né, do solo em relação a uma altura não tão grande, coisa de alguns metros. Então esse ar que está muito aquecido, né, ele vai ter um índice de refração diferente do ar que está menos aquecido, que está mais distante do solo, né? Tá bom? E aí o que acontece é que
toda essa variação no índice de refração vai gerar um desvio gradual da luz, né? Então você olha, fica um efeito de espelho, né? Seria como está mostrando aqui a foto, como se tivesse duas motos, né? Mas não tem moto nenhuma aqui. Isso é um efeito devido à refração. Outro fenômeno interessante é a chamada dispersão. Como a gente sabe, a luz branca, na verdade, ela é a soma de todas as cores, né? Ela é uma combinação de todas as cores do arco-íris. Então, quando você entra com um feixe branco sobre um prisma, o que vai acontecer? A gente viu que cada velocidade, né, tem o seu desvio, né? Cada velocidade está ligada com um determinado ângulo de refração. Então, mas tudo bem até aí, né? A gente viu lá na lei de Snell isso. Mas o que acontece é que N, o índice de refração, é uma função de lambda, tá? Então, por exemplo, para um vidro desse tipo aqui, do tipo silicato, uma cor vermelha, eu vou ter aqui uma cor violeta, eu tenho um comprimento de, eu tenho aqui um índice de refração mais ou menos aí 1.66, digamos, aproximadamente. Mas aí quando eu vou para o vermelho, o que acontece? O valor é outro, está bem próximo de 1.6, né? E aí o que vai acontecer? Se eu tenho N diferentes, eu tenho tetas diferentes, tá? Então o teta do violeta é diferente do teta do vermelho, tá? E aí vai gerar essa diferença aqui, ó. A cor vermelha está num determinado ângulo e o violeta está em outro, certo? Alguns vidros têm uma qualidade maior, né? Dependendo do material que você usa, você pode ter um desvio menor e uma diferença menor entre as cores. Então essa dispersão vai ser menor. Eu chamo de dispersão isso porque as cores vão se dispersar, né? Vão abrir como se fosse um leque. Materiais de alta qualidade vão ter uma dispersão menor, e o material mais comum, né, como é o quartzo, ele já não tem tanta qualidade assim. Tudo bem? O arco-íris, uma curiosidade, né? Geometricamente você pode usar a chamada construção de Descartes, né? Você tem aqui uma série de raios paralelos de 1 a 12, por exemplo, e eles adentro aqui na gota de água esférica. Agora isso aqui é uma aproximação, tá? Porque geralmente a gota d'água não é esférica, né? Ela tem um formato um pouco diferente, mas chega a ser próximo de uma esfera. Aí o que acontece? Há por exemplo, o raio 1 reflete aqui no fundo, volta por si próprio. O raio 2 sai aqui, o raio 3 aqui, 4. Então você vê que fica a reflexão interna total nessa região toda aqui, tá? E aí, fazendo uma série de cálculos, né, que nós não vamos detalhar aqui, questão de brevidade, você observa o arco-íris, porque a luz branca, ela dispersa, tá? E aí, você pode, esse raio aqui vindo do Sol e outro raio vindo do Sol, entre eles, você pode traçar essa reta aqui, e essa reta da linha do sujeito aqui que está observando com a linha do raio do Sol forma 42 graus, ó. E esse aqui é o arco-íris. Claro que você vai ver só metade, porque você está aqui tem o Sol, né? E aqui as gotas de chuva distantes. Eventualmente você pode ver um arco-íris que tem um arco primário, que é esse aqui, né, que a gente viu na imagem passada, e um arco secundário que está um pouco mais acima, onde são duas reflexões internas, né? Então você vê que a reflexão interna traz à tona fenômenos interessantes, né? A gente, sem compreender o que é reflexão interna, fica sem poder entender. Para finalizar nosso papo, vamos tratar da polarização. O que é a polarização? É quando você tem um campo elétrico e ele está paralelo
a uma linha perpendicular à direção de propagação, tá? Você tem aqui a propagação é essa, certo? E o campo permanece paralelo a uma linha perpendicular. Aqui tá aqui uma linha perpendicular. Então o campo elétrico ele vai estar sempre paralelo a essa linha aqui, tá? Tudo bem? Opa. Então se você produz uma luz por um tipo de polo elétrico, essa onda ela é polarizada, tá? Toda onda produzida por antenas de dipolo ela é polarizada necessariamente. Uma onda não polarizada ela está oscilando em todas as direções, né? Digamos assim, todas as direções aleatoriamente, né? Ela não permanece com esse paralelismo aqui que a gente está exigindo, tá? Ela oscila em todas as direções, tá? Se você olhasse ela de frente, uma onda polarizada, ela teria somente uma direção, né, de oscilação. E uma onda não polarizada, ela possui, né, várias direções. Ela está aqui, aqui, sim. Então você tem vários planos de oscilação do campo elétrico. Aqui na polarizada não, você só tem um. Um exemplo experimental é o caso aqui da polarização das micro-ondas, né? Aqui você tem um campo elétrico, bom que se diga, vertical, tá? Esse campo vertical ele está saindo aqui desse gerador de micro-ondas e ele atinge aqui essa grade também vertical. E aí o que acontece? Ó, se você prestar bem atenção, a saída, ó, zero, não deu sinal nenhum. Então ele não passou medidor aqui de ondas eletromagnéticas. Agora no outro caso, no caso B, a orientação das micro-ondas continua a mesma, né, vertical, tá bom? Mas aqui como a grade está 90 graus, a onda passa tranquila, ó. Tá no máximo aqui o ponteiro. Por que isso ocorre? Ora, a onda, pelo fato dela estar oscilando na vertical, quando ela atinge a barra, essa barra aqui de metal, aqui eu tenho íons, tenho sobretudo diversas cargas de elétrons livres, né? E essa energia da luz vai ser absorvida por esses elétrons, né? Pelos esses elétrons fazendo dando origem a algumas correntes. Então você absorve essa energia da luz que passa por esse gradeado aqui, né? Então com esse princípio se criou as chamadas lâminas polarizadoras, né? Tá bom? Essa lâmina polarizadora ela possui aí longas cadeias com diversos hidrocarbonetos, né? E essas cadeias são todas alinhadas, né? Justamente para que quando o vetor do campo elétrico atinja essas cadeias de carbonetos, a energia da luz seja totalmente absorvida, ou parcialmente, né? Claro. Então você absorve a energia da luz e a luz não passa, ou passa com uma intensidade menor. Nós vamos já ver quais são as circunstâncias, né? Então se o campo se por outro lado o campo for perpendicular a essas cadeias, a luz é transmitida, tá? E aí por isso que eu chamo a direção perpendicular às cadeias de transmissão, o chamado eixo de transmissão, tá? Então, para ficar mais fácil, nós vamos dizer que a luz é transmitida quando o campo elétrico é paralelo ao eixo de transmissão, tá? Então está aqui a luz, o campo elétrico, e está aqui a lâmina. Se esse aqui é o eixo de transmissão, a luz passa, tá? Agora, se for o caso contrário, né? A luz não passa. Tudo bem? Exemplo rápido. Vamos tratar aí, vamos colocar duas lâminas. A gente sabe que a intensidade da luz ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico, né? Então, quando uma luz
que tem uma intensidade I0, ela incide sobre uma lâmina, né? Essa luz é não polarizada, ela vem aqui em todas as direções, né, de vibração, em todas as formas possíveis, tá? Oscilando. E aí ela vai passar por uma lâmina. O que vai acontecer? Ela vai cair metade da intensidade, tá? Então, quando aqui eu tenho a luz não polarizada, ela chega com I0, uma intensidade zero. Depois que ela passa pelo primeiro eixo, pelo primeiro polarizador, agora ela tem uma intensidade I, que é I0 sobre 2. Porque eu cortei todas as componentes, essas componentes aqui só passaram as componentes paralelas, tá? Como está detalhando aqui na figura. Uma componente num ângulo qualquer, a única componente que vai passar é essa componente aqui, ó. Tá? Então, se eu tiver um outro ângulo, essa componente também vai passar. Então, você vai somando todas essas componentes, no final das contas, você tem a metade da intensidade original. E aí, o próximo eixo de transmissão vai estar desviado por um ângulo θ, né? O segundo polarizador, que eu posso também chamar de analisador. Então, o que vai acontecer? O primeiro, ele cortou todas essas outras componentes, todas essas outras direções, e agora tem uma luz polarizada. O segundo vai fazer com que a direção de polarização mude, tá? A luz que já está polarizada aqui, quando ela passar pelo segundo, ela vai, além de mudar a direção da sua polarização, ela vai diminuir de intensidade, obedecendo aqui a lei de Malus, né? E igual a cosseno de θ ao quadrado, que multiplica a intensidade I transmitido, é a intensidade vezes cosseno de θ ao quadrado. Um exemplo tranquilo, quando você coloca duas lâminas, né? Como a primeira corta metade e a segunda depende do ângulo. Então, quando você coloca aqui elas 90 graus entre si, ó, veja aqui a direção do eixo de transmissão. Você coloca elas 90 graus entre si, o que você está fazendo? Você está colocando aqui, ó, cosseno de 90 graus. Qual é o cosseno de 90 graus? É zero, né? Então essa intensidade aqui é nula, então você não vê nada aqui nessa região, porque essa região, a luz está passando por dois polarizadores e eles estão fazendo 90 graus entre si. Tudo bem? Essa aqui vocês podem fazer em casa. Fazer rapidinho aqui. Imagina que você tem uma luz não polarizada de 3 watts por metro quadrado. Ela incide duas lâminas, cujos eixos fazem um ângulo de 60 graus entre si. Qual a intensidade da luz transmitida pela segunda lâmina? Então você tem aqui I0, primeira coisa. I1 é igual a quem? I0 sobre 2. I2 é quem? I1 cosseno ao quadrado de 60 graus. Ora, quem é o I0? O I1, I0 sobre 2. E aqui o cosseno de 60 graus ao quadrado, né? Significa que I2 é igual a 3 sobre 2 1 sobre 2 ao quadrado, tá? Então isso aqui dá 3/8, né? Watt por metro. Então I2 é 0,375 watt por metro. E a chamada polarização por reflexão, ela ocorre quando a luz é refletida num determinado ângulo de polarização, tá? Esse ângulo ocorre, esse ΔP ocorre quando entre o raio refletido, a relação entre o raio refletido e o raio refratado
é que entre eles há um ângulo de 90 graus, tá? Tudo bem? Então, esse e essa relação vai trazer que os ângulos refratado e refletido tem uma relação desse tipo aí, tangente de delta sigma de θp é N2 sobre N1. Esse ângulo θp é também conhecido como ângulo de Brewster. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai ficando por aqui. Estudem e até a próxima.